se nós vermos a história, nós estamos aqui no capítulo 19 de 1 Reis. Se nós voltarmos um capítulo, nós vemos o capítulo 18, que nós vemos ali um Elias que desafiou o rei, um Elias que confrontou os pecados do rei e de toda a dinastia. Um Elias cheio de poder, que confronta, além de confrontar rei, além de confrontar a dinastia, ele confronta até o próprio povo. Ele chama o povo para confrontar. Ele confronta Baal. Ele confronta 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Ele ora e pede fogo. No capítulo 17, ele ora para Deus e pede que cerre os céus e não chova. E no capítulo 18, ele ora para que chova novamente. Nós estamos vendo aqui um cara cheio de si, um cara cheio do poder do Espírito Santo, que no orar, quando hoje a Paulinha estava lendo ali a passagem, que ela diz assim, que existe o momento de Deus, e a gente tem momentos na vida da gente que nós estamos cheios de poder, cheio de Deus na nossa vida. Então, cara, pode vir o que vir, nós vamos detonar com tudo, nós somos os super crentes. Nós somos os caras que podemos todas as coisas. E aí, acaba o capítulo 18 e entra o capítulo 19. Aí nós vemos um Elias caído. Um Elias totalmente abatido. Nós vemos um Elias temeroso. Um Elias que nós lemos na passagem que ele chega e diz, volta para nós, Léo, eu acho que é no 19... 6, eu acho. Não, 6 ele já ora. No 4? Isso, olha no 4 então. Esse é o 4? Foi para o deserto? Não, já chegou. Bem, mas a gente vê um Elias que ele está completamente abatido. Ele está chorando e ele está dizendo assim, cara, eu não sou nada. Eu sou pior que meus antepassados. Eu estou perdido. Me mata. Eu não quero mais viver. Eu não sei o que aconteceu com a minha vida, que parece que está dando tudo errado. Ele deseja morrer no seu íntimo. Sabe, isso muitas vezes acontece na vida da gente. Nós estamos num dia completamente cheios de nós estamos num dia completamente cheio de tudo, nós sabemos o que nós devemos fazer e de repente no outro dia nós estamos totalmente caídos. Prostrados diante da vida, prostrados diante de problemas, prostrados diante de situações que têm acontecido na nossa vida, e nós estamos tão tristes, que nós pedimos para Deus, Senhor, eu não aguento mais, eu quero morrer. Quem de nós já não fez isso? Quem de nós já não pediu para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo e eu sou um servo fiel? Coloca para nós Tiago 5,17. Então acontece muitas vezes na vida da gente, porque nós nos achamos pessoas fortes, pessoas poderosas, e daqui a pouco, mas por que isso acontece? O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. O que ele está dizendo para nós? Elias era um ser humano. Nós somos um ser humano, nós somos seres humanos. Então isso que acontece na vida da gente é a coisa mais normal do mundo. De um dia a gente estar bem e no outro dia a gente estar mal. Mas só que eu já peço sempre para as pessoas, façam na casa de vocês um caderno de oração, onde vocês possam fazer as orações de vocês e anotar no caderno. Orei por tal problema, e aí daqui a pouco o problema se resolveu, tu vai lá e coloca, esse problema foi resolvido, eu preciso tal coisa, tu vai lá e coloca, recebi tal coisa, eu fiz tal coisa para quando tu estiver ruim, quando tu estiver mal, tu vai naquele caderninho e olha e vê assim, nossa, como Deus me ama. Não é porque eu estou passando por um problema hoje, uma dificuldade hoje, que Deus deixou de me amar, não. Muitas vezes são provações na vida da gente para que nós possamos chegar no objetivo ao qual Deus quer. Eu não sei qual é o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, então Deus está me preparando hoje para eu aguentar amanhã as coisas que vão vir, para eu ter sabedoria para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. É isso.
E nós vemos não só Elias, mas nós vemos na Bíblia Sagrada vários homens dessa forma. Nós vemos Adão, que era homem. Nós vemos Abraão, Moisés, Jacó, Elias, Davi, Pedro, Paulo, etc. Vários homens na Bíblia Sagrada falam, e a gente vê, e eu acho interessante, porque a Bíblia, se fosse um livro que não fosse real, ela falaria só coisas boas. E a gente vê um monte de erro, um monte de homens errados na Bíblia. Por que ele está fazendo isso? Por que tem escrito isso na Bíblia? Para mostrar que tu também é um ser humano, que coisas erradas vão acontecer na tua vida, que tu vai errar, que tu vai cair, mas mesmo assim, Deus continua te amando, a ponto de, quando Elias estava lá deitado, dormindo, Deus mandou um anjo para ir lá cuidar dele, para dar alimento e água para ele. E Ele quer fazer a mesma coisa por ti, e Ele tem feito a mesma coisa por ti, Ele tem cuidado de ti. Mas sabe o que nós fizemos? Eu não sou digno. Nós choramos porque nos achamos que não somos pessoas suficientemente amáveis por Deus. Assim como Elias. Eu gosto dessa passagem porque eu acho interessante que Jezabel quer matar ele. E ele foge de medo de ser morto, e entra dentro da caverna e ora: Senhor, me mata. Eu acho que se eu fosse Deus, eu ia dizer assim: cara, tu quer morrer, só sai ali na rua. Nós nos perdemos completamente, porque as coisas estão acontecendo de acordo com a vontade de Deus, e nós estamos tentando fugir da vontade de Deus. Nós queremos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Nós queremos que Deus faça o que nós queremos e não fazer as coisas que Deus quer na nossa vida. Nós encontramos aqui nessa passagem um Elias totalmente depressivo, um cara que estava passando por sérios problemas, sérias dificuldades. Ele estava sendo perseguido por Jezabel para ser morto. E há pouco tempo atrás, como nós lemos na passagem do 18, nós vemos que ele afrontou Jezabel, ele afrontou o povo, afrontou todos os profetas. Mais que afrontou, ele riu da cara dos profetas. Ele mandou que fizesse o altar, matasse o búfalo e botasse em cima do altar e disse: agora vocês orem e peçam para Baal derramar fogo. E não desceu fogo. E assim passou o dia inteiro. E ele dizia: gritem mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo. É essa pessoa que nós estamos falando, um cara que dominava e sabia em quem ele cria. E daqui a pouco tempo depois, ele está prostrado dentro de uma caverna. Desejando a morte. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Entramos para dentro do nosso quarto e clamamos para Deus assim: Senhor, eu não estou aguentando. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil no nosso país. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Nós estamos passando por uma dificuldade bastante grande. E às vezes está faltando a comida dentro da casa. Está faltando alimento em cima da nossa mesa. A roupa para nós vestir. Quem sabe nós estamos desempregados e não vemos uma luz no fim do túnel. Mas aí nós lembramos da oração de Abacuque, que diz: mesmo que a figueira minta, mesmo que tudo estando dando errado na minha vida, eu continuo andando de acordo com a vontade de Deus, porque Deus continua sendo Deus. Mas isso é muito legal, mas é poético. Porque quando chega, quando a crise bate na nossa vida, a gente faz como Elias. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Está difícil. Quantas vezes eu me peguei dessa forma?
Quantas vezes eu orei para Deus e disse: Senhor, por quê? Por que tu permite fazer isso? Nós vemos Asaf no Salmo 74, quando ele diz assim: eu ando sempre correto, eu faço tudo certo e nada dá certo na minha vida. Daí eu olho para as pessoas do mundo, fazem tudo errado, não olham para ti, não te respeitam e são abençoados. Por que isso, Senhor? Por que as coisas dão certo para eles que não fazem a tua vontade, e para eu, que sou uma pessoa que ando de acordo com a tua vontade, está dando errado? Então não pense que isso que está acontecendo na tua vida hoje é um privilégio teu, não é. Isso já aconteceu com muitos. A Bíblia Sagrada diz para nós no Salmo 119, versículo 2, que vale os testemunhos. Então nós temos que pegar os testemunhos da palavra de Deus. Nós vemos Paulo entristecido. Nós vemos todas as pessoas que a gente vê na Bíblia, certos momentos da vida dele, eles passaram por dificuldade, porque nós somos seres humanos. Nós continuamos com os mesmos sentimentos que nós tínhamos. Nós não somos extraterrestres. Quando a gente se torna crente, a gente não se torna super-homens, super-crentes. Agora mais nada de mal vai me acontecer. Agora nada de ruim vai acontecer na minha vida, mas as minhas emoções continuam as mesmas. Os meus sofrimentos continuam os mesmos. As minhas lágrimas continuam as mesmas. Eu continuo sofrendo pressão da minha família. Eu continuo sofrendo pressão do meu esposo, da minha esposa. Eu continuo sofrendo pressão de sobrevivência, porque eu preciso do pão de cada dia. Eu continuo sofrendo pressão na igreja. Eu continuo sofrendo tudo que é tipo de pressão. Eu não deixo de viver nesse mundo, ao contrário, eu continuo sendo homem. Eu continuo sofrendo as mesmas coisas que eu sofria antes. Eu adoeço. Eu fico doente e prostrado. Eu tenho perdas, como qualquer um outro. Na escola, na faculdade, eu sofro cobranças todos os dias. E será que isso não vai me abater? Lógico que vai me abater. Só que eu sei em que eu tenho crido. Eu sei que coisas melhores vão acontecer. E mesmo que tudo dê errado nessa vida, eu tenho a esperança no porvir. Que nós falamos de manhã aqui. O meu maior sonho é um dia sentar-me na mesa e fazer a ceia, servido por Cristo. E é essa a nossa esperança, é essa a nossa expectativa. Aí tu vai dizer para mim assim: então, eu posso viver uma vida cheia de problema aqui, esperando só no futuro? Não. Eu posso passar por problemas, eu posso passar por dificuldades, mas eu sei que eu tenho crido, eu sei que aquele que está comigo é muito maior do que aquele que está contra mim. Eu sei que as coisas vão dar certo na minha vida, não por causa dar certo da forma que eu quero, mas vai dar certo da forma que Deus quer, porque Ele está preparando algo novo para mim. Ele está preparando uma novidade de vida para mim. Ele quer transformar a minha vida para eu deixar de ser uma pessoa comum, para ser uma pessoa cristã. É isso que Ele quer para a nossa vida. Mesmo que tu desista de ti, mesmo que tu desista da tua vida, Deus não desiste de ti. Sabe, isso é maravilhoso, porque Elias desistiu dele, e Deus foi lá, deu pão e água para ele. Ele levantou e comeu, e deitou de novo. É isso que fala para nós no versículo 5. Ele estava tão abatido que deitou de novo. Deus manda o anjo de novo. Deus não desiste. Ele sabe, Ele nos conhece.
Ele conhece a cada um de nós. A palavra de Deus diz para nós no Salmo 139, que desde antes, lá no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e nos chamava pelo nosso nome. E nós, por que estamos descaídos? Se nós cremos nesse Deus poderoso e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós agimos, Ele sabe todas as coisas e pode tudo, e nós ficamos deitados, entristecidos. Na realidade, eu vejo porque nós queremos toda a atenção para nós. Eu queria que tudo desse certo na nossa vida. Eu queria que nada desse errado. Mas às vezes o errado que está acontecendo na nossa vida é para o nosso bem. Sabe, eu acho maravilhoso. Lá em Atos, chamam e vamos fazer uma escolha de novos diáconos. E chamam Estevão. Estevão é consagrado diácono. Deve ter sido, nossa, agora eu sou o cara. Agora eu tenho título. E sai para a rua para pregar. E na primeira pregação dele, ele morre. Deu errado? Deu errado. Não! O que é as palavras dele? Senhor, não impute a ele esses pecados, porque ele vê o céu aberto e vê Cristo. Isso é maravilhoso, deu tudo certo para ele. Então muitas vezes as coisas que estão dando errado na nossa vida é para a honra e glória de Cristo, e nós temos que agradecer até isso. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser agradecidos em tudo. Em todas as situações nós temos que ser grato a Deus. Está doendo? Tá. Graças a Deus. Estou passando necessidade? Estou. Graças a Deus. Porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que coisas maiores para mim estão por vir. Então eu vou ter uma casa nova? Não. Mas nós vamos ter uma mansão celestial. É isso que eu quero. Aquele que está preocupado com coisas passageiras vai receber glórias de coisas passageiras. Aquele que está necessitado de coisas do alto vai buscar coisas do alto, e lá nós vamos receber. E é isso que importa para nós. Sabe, eu não sei qual é o problema que tu está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que tu está passando nesse momento. Eu não sei qual é a profundidade do problema que tu está passando, muito menos o problema que tu está passando. Mas uma coisa eu tenho certeza: tem gente cuidando. Deus está cuidando do teu problema. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega a Ele todas as coisas e diz: Senhor, eu já não quero mais viver, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero mais que seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu queres na minha vida. Sabe, como eu já falei, a gente sofre pressões, nós estamos sempre passando pressões. Quem sabe, lá na tua casa, o pai e a mãe estão te dizendo para ti: tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. Ou quem sabe, tu está cobrando muito do teu pai. Quem sabe, lá na faculdade, os professores estão cobrando muito de ti, e isso está te oprimindo. Quem sabe na igreja o pastor está pegando muito no teu pé. Ou os teus tios estão te pegando, ou de repente os teus amigos estão puxando para ti, teu namorado, a tua esposa, o teu sogro, lá sei eu, o teu chefe. E as coisas parecem que estão dando tudo errado. E de repente tu está na mesma situação que Elias se encontrou, a ponto de desistir. Eu não quero mais, eu vou largar, eu quero chutar o balde, eu vou largar essa vida, eu quero sair correndo, eu quero fugir disso.
Eu não estou aguentando mais. Deus não desiste de ti. Deus quer estar ao teu lado, como Ele fez com Elias, Ele fará contigo. Eu não sei como é que Ele vai falar contigo. O pastor Lloyd pregou aqui uma vez que Deus fala contigo de acordo com o que tu precisa ouvir, do jeito que tu ouve. Ele tem o cuidado de falar contigo da forma que Ele quer, da forma que tu precisa. Eu não sei como é que Ele vai falar, porque nós vemos na Bíblia que Ele fala por intermédio de uma brisa suave. Mas em outra passagem Ele diz que Ele fala como trovão. Outra passagem fala que Ele se expressa como um monte fumegante. Em Apocalipse diz que é por meio de terremoto e fogo. Eu não sei como é que Ele vai falar contigo, mas uma coisa eu sei: Ele vai falar contigo. E mesmo que tu esteja lá no fundo do poço, mesmo que tu esteja totalmente caído, sem crença mais nenhuma, porque às vezes a gente acha que Deus só fala com aquele que tem buscado Ele. Não, Deus só fala com quem busca. Então eu vou entrar no meu quarto e vou ficar orando o resto da minha vida para Deus falar comigo. Não, porque a palavra de Deus diz que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. E Ele se compadece de ti, assim como Ele se compadeceu de Elias. E Elias não estava procurando Ele, ao contrário, Elias estava depressivo, deitado, dormindo. Nós vemos Paulo, quando ele sai para o caminho de Damasco, ele vai para Damasco para prender os cristãos. Ele vai para Damasco para fazer coisas más com os cristãos. E no meio do caminho, Cristo pega ele e derruba ele. Não é quando tu quer, é quando Deus quer. Ah, então não preciso fazer nada. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando simplesmente é: confia nele. Mesmo que tudo pareça que esteja dando errado, mesmo que tudo parece que está dando tudo errado na nossa vida, Ele tem algo preparado para ti. Deus fala com as pessoas que Ele quer, quando Ele quer e se Ele quer. Então, tão somente confia nele. Entrega de verdade o teu caminho a Ele. Busca cada vez mais, porque a palavra de Deus também diz para nós: porfiai. Nós temos que ir de encontro a Deus, buscar a vontade de Deus com todas as nossas forças. Ah, mas tu acabou de dizer que não depende de nós. Bem, mas se eu não posso ficar deitado na rede esperando. Tem uma música que diz deitado esperando a morte chegar. Será que é isso que nós queremos continuar a vida vivendo? Esperando a morte chegar? Ou tu quer buscar o caminho de vida eterna? Ah, então se eu buscar com afinco eu alcanço. Não estou dizendo isso também, porque depende de Deus. Mas se depende um pouco de mim, eu vou, ou melhor, se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. E a palavra de Deus diz para mim que eu preciso buscar todos os dias, cada vez mais, a presença de Deus, não para alcançar Deus, mas para ter conhecimento de Deus. E se Ele tiver misericórdia de mim, Ele vai me encher da graça dEle, porque Ele é o autor e o consumidor da nossa fé, consumador. Então nós temos que colocar em mente que nós estamos totalmente na presença de Deus. Bota para nós Gênesis 3:9. Sabe, o que nós estamos fazendo aqui? Eu gosto muito dessa pergunta: onde você está? Deus pergunta para Adão: Adão, onde tu está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Lógico que Ele sabia. Mas Ele queria que Adão se mostrasse.
E hoje Deus está perguntando para ti: Jennifer, onde tu está? Adriana, onde tu está? Fábio, onde tu está? Está perguntando para cada um de nós: aonde tu está? Ele pergunta para Isaías: quem irá por mim? Ele pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Ele perguntou para, olha para nós, eu volto a 1 Reis 19, 9, que nós lemos até o 8, 19, 9. Ele pergunta para Elias, esse é o 9? Tá. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias deitado, Elias depressivo, e ele pergunta para Elias: o que tu está fazendo aqui, Elias? Tu te esqueceu do que aconteceu no 18, Elias? E Deus hoje está perguntando para ti: o que tu está fazendo aqui? Troca ali e bota o teu nome. Não, desculpa, troca o nome. Troca ali. O que você está fazendo aqui, Cláudio? Deus está te perguntando. E eu quero aproveitar e quero perguntar para ti. Eu, agora, Cláudio, tu conhece a Deus? Tu conhece esse Deus de Elias? Tu conhece esse Deus que fez o pão e levou para Elias? Tu tens sido íntimo desse Deus? Tu tens buscado esse teu Deus com todas as tuas forças?